Glória a Deus, aleluia. Bom é render graças ao Senhor e saber que o Senhor está em nosso meio. Bom é louvar o seu santo nome, dizer: Jesus, Jesus, nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, para dizer que o Senhor é o nosso pastor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós entregamos em tuas mãos a direção deste culto. Se faz presente neste lugar e em meio aos louvores o Senhor possa estar, habitar e receber. Que as nossas orações subam até o Senhor como aroma suave nas suas narinas. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, seja em palavras, em atitudes, em ações, até mesmo em pensamentos, porque o Senhor conhece tudo o que nós falamos e pensamos, conhece até os desígnios do nosso coração, mas entregamos a Ti a nossa vida, colocamos diante de Ti, Senhor, os anseios do nosso coração, para que seja o Senhor aquele que sonda e venha, ó Deus, trazer aquilo que realmente precisamos, o que é melhor para as nossas vidas. Que o Seu nome venha ser glorificado nessa noite, através da palavra, através do momento de estudo. Fica à vontade no nosso meio, Senhor. Fala conosco e ministra o nosso coração. Em nome de Jesus. Estamos aqui para declarar que a nossa confiança está em Ti. Outro bem não possuímos, senão não somente ao Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Estão me perguntando se eu estou bem, como é que andam as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não responde ninguém. Na realidade tá tão difícil para mim. Jesus, não quero conta pra ninguém, as coisas que eu só conto para Ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se eu está tudo bem, eu lembro quando está difícil pra poder lutar. E passa filme aqui nas noites que passei sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabes as feridas que carrego, e alguns confrontos que só Tu assistiu. Ninguém vê as marcas que eu levo. Quando me perguntam, eu respondo assim. Responda assim, minha irmã, como aquela mulher disse: eu tô bem, porque tem um alguém que não me deixa aqui. Quando tudo só piora, Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem um alguém que não me deixa só. E quando alguém me pergunta se tá tudo bem por mim, aleluia, eu digo que está tudo bem e que ainda vai ficar bem melhor, porque está tudo no controle do nosso Deus. Aleluia, Jesus. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu já assistiu. Ninguém vê as marcas que eu levo. Quando me perguntam, eu respondo assim. Aleluia, vamos louvar o Senhor, meninas. Aleluia, declare: eu tô bem,
Glória a Deus. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia. Depois, daqui a pouco, as meninas vão estar louvando. Louvado seja o nome do Senhor. Essa declarando para não desistir, né? Porque um novo dia virá. Oh, glória. Confie no Senhor. Deus faz infinitamente mais. Amém? Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis. Oh, glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Jesus. Aleluia. Todos encontraram 2 Reis, capítulo 4? Sim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14. Então disse assim: então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Jesse respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chame-a. Chamando ele, ela se pôs à porta. Versículo 16 de 2 Reis, capítulo 4. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Amém? Aleluia. Versículo 17: concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Pode sentar-se. Vocês lembram dessa mulher sunamita? Sim. A mulher que pediu para o seu marido construir um quarto, porque ela via que Eliseu era um santo homem de Deus. Se você observar desde o versículo 8 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que a mulher diz que Eliseu era um profeta, era um homem de Deus, e que ele poderia chegar na sua casa e ficar hospedado. E ela ainda preparou o quê? Um quarto com uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, colocou tudo, fez para que ele ficasse bem acomodado. Mas na hora, no momento que o profeta observa e percebe que aquela mulher, mesmo sendo ela uma mulher de condições financeiras boas, mesmo sendo ela uma mulher generosa, ele queria assim retribuir. Porque um homem de Deus, quando é abençoado, ele tem sim a graça de Deus para abençoar. Amém. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 12: Abraão, eu vou te abençoar. Aleluia. E aquele que você abençoar será abençoado. Glória. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está na presença do Senhor, ele tem a bênção de Deus sobre ele. E ele também tem a graça de Deus para abençoar as pessoas. Amém. Ele tem a graça de Deus para abençoar, dona Cléia. Eu achei tão interessante. A irmã Conceição encontrou com a gente. Ela foi para o aniversário da irmã e comunicou a nós. E ela disse: olha por mim. Na hora eu estendi a mão e disse: minha irmã, vai em paz. E ela voltou e segurou na minha mão, como quem disse: me abençoe. Ela recebeu. Amados, eu fico achando interessante que as pessoas, a irmã Aparecida, eu falei como? Conceição. A irmã Aparecida, eu já falo Conceição, né? É a irmã Aparecida. E ela estendeu a mão e disse: amém, pastora, olhe por mim. E como estivesse ali segurando a bênção. E nós abençoamos. Vai em paz, na proteção de Deus. Vá debaixo da bênção. Tudo bem, a senhora tem que prestar esse momento, porque eles ainda estão vivendo luto, né? Há pouco tempo a irmã perdeu o pai. Então eles queriam fazer esse momento de confraternização com a irmã. E ali ela estendeu a mão para receber a bênção. Aleluia. E nós vemos que hoje em dia as pessoas nem mais querem dar bênção à mãe e pai, porque não sabem mais o valor, perderam, não dá bênção a tia, bênção a tio, bênção a tia, bênção a mãe. Antigamente tinha um filho que só saía de casa quando escutasse a mãe dizer: Deus te abençoe, meu filho, vai em paz. Esperava dizer, esperava o som chegar, benção a mãe, benção meu pai, e só ia trabalhar, só ia para
a escola quando dissesse Deus te abençoe. Eu lembro quando eu ia para a escola e esperava. E nós vemos que hoje que as pessoas não estão, sabe, é qualquer pessoa, é qualquer um, não valoriza nem honra a vida dos pastores, dos líderes, dos homens e das mulheres de Deus. E aqui nós vemos que aquela mulher disse: não, meu Senhor, não minta para mim. Por quê, irmão? Você já parou para pensar por que ela acharia que um homem de Deus, que ela disse, veja que é o santo homem de Deus, que ela colocou dentro da casa dela, que ela fez um quartinho para ele, que ela alimentou, que deu hospedagem, ela disse: não minta para mim. Porque aquilo que ela estava tocando, amado, aquilo que o homem estava tocando, que o profeta estava falando, era algo que trazia para ela o quê? Um trauma, uma frustração. Não minta para mim, talvez alguém já tivesse profetizado e não tivesse acontecido. Talvez ela já tivesse tentado de tudo e não aconteceu. Porque ela diz: não minta para mim, porque meu marido é velho, nele não há condição. Ela poderia ser jovem, mas ela podia olhar para a condição do seu marido. A Bíblia diz que o moço de Eliseu disse: mas o marido dela é velho. Vejo que ela não tem filho e o seu marido é velho. Ou seja, precisava de uma bênção especial de Deus, precisava de um sobrenatural de Deus. Tem pessoas que estão precisando do sobrenatural de Deus, mas não vêm buscar a bênção. Não esperam, não tem fé para dizer assim: eu creio, eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos convidando as pessoas: venham para os cultos, amados, venham estudar, venham receber a palavra. E muitas às vezes não estão vindo porque não entendem que está no lugar marcado por Deus para a gente se reunir, para a gente liberar uma palavra de bênção, seja através do estudo, do testemunho, da oração, da adoração, do louvor. Deus pode estar assim abençoando a pessoa. E aquela mulher: não minta para mim, Senhor. Não é que ela estava duvidando, é: Senhor, isso é algo muito precioso para mim. Não me faça sonhar com isso e depois não ter. E a Bíblia diz que quando passou um ano, a palavra do profeta se cumpriu. Se aquela mulher creu ou não, se aquela mulher já tinha uma desilusão de ter tentado várias vezes a gravidez e não teve, se aquela mulher olhava para o seu marido e não via nele vitalidade, vigor para gerar, para poder dar filho, mas a Bíblia diz que ela concebeu. A mulher concebeu e deu à luz ao filho. Ou seja, a palavra do profeta se cumpriu. Nós precisamos entender, amados, que ainda existe profeta na terra, ainda existem homens e mulheres que declaram a palavra e a palavra se cumpre, e a gente não pode perder a nossa fé, porque a minha palavra pode falhar, mas a palavra de Deus, ela não falha. E o homem que vive em comunhão com a palavra de Deus, aquilo que ele declara crendo, se cumpre. Aquilo que ele declara crendo, se cumpre. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você receber uma palavra hoje, não diga não minta, diz: eu creio, eu recebo. Declara a salvação da sua família. Amém, eu creio, eu recebo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem bênção chegando para a tua vida, você diz: eu recebo em nome de Jesus. Tem livramento chegando, você diz: eu recebo em nome de Jesus. As portas vão se abrir, você declara: eu creio em nome de Jesus, porque eu preciso colocar a minha fé em ação. Você precisa colocar a sua fé em ação. A palavra do profeta se cumpriu, mas quando ela ouviu, ela disse: Senhor, não minta para mim. Não me faça imaginar ter isso. Não me faça, porque sabe aquela coisa que você diz assim: eu estava muito tempo esperando isso, eu desejando. A Bíblia não diz que aquela mulher queria um filho, mas quando a reação que ela tem é de quem realmente disse: não minta, por favor, que seja verdade. E eu creio, amados, que aquilo que Deus fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Amém? Então você não desista. Não desista, confia no Senhor. Cadê ele? Giovana? Louvar o Senhor. Isabel e Valentina, as missionárias ungidas do Senhor, está louvando. Isabel e Valentina hoje já deu até uma oferta. A vovó mandou para ela, por glória. Está na mão do pastor, viu? Já pegou, já foi. Ele tinha glória. Bota a nossa cá que está escondendo ela. E a paz do Senhor, velho.
tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Creia nessa palavra, creia no louvor. Oh, glória. Não há mal que nunca fracasse, nunca escure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, não vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. glória, a tempestade vai passar. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Oh, glória a Deus. Não há um caminho que dura pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, não vai conseguir vencer. Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Amém. Dá glória a Deus, Valentina. Glória a Deus. Pedir a pastora Lígia para estar orando pelo povo de Deus, orando para que o Senhor dê força. Pode orar aqui. Dê força, sabedoria. O Senhor venha dar graça. Aqueles que estão sem força, recebam a força de Deus. Aqueles que estão precisando de um livramento, estão precisando da proteção de Deus, nós vamos estar orando em concordância. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, estamos aqui, Senhor, na sua casa, Pai poderoso, lugar de oração, lugar de adoração, Pai exaltado, lugar, Senhor Deus, de aprender mais com o Senhor. Pai, nós queremos apresentar os nossos irmãos, Pai, da manancial de vida, daqui dela casa de Simão Dias. Senhor, se estiver ouvindo, Pai, alguma situação que meu irmão esteja enfrentando e que não está, Senhor Deus, tendo força para vencer as tempestades, que esses meus irmãos, Senhor Deus, possam lembrar que o Senhor não deixa os seus filhos só, que o Senhor não desampara, Senhor Deus, aquele que confia no Senhor. Pai, que cada um possa colocar diante de Ti os anseios dos seus corações, as lutas, as adversidades que tem passado. Que nós não podemos deixar, Senhor Deus, de congregar, de vir à sua casa, onde nós temos, Pai, resposta para nossas vidas, onde nós temos soluções para nossas causas. É na Tua presença, Pai, que nós recebemos refrigério. É na Tua presença que nós somos fortalecidos. A Sua graça, Senhor, nos basta. Ainda que a situação esteja, Senhor, persistindo, para que a gente continue. Os dias não têm sido fáceis, mas nós somos aqueles que olham para o céu, de onde vem o nosso socorro. Pai, em nome de Jesus, vem sustentar os meus irmãos, dando
ribeiros e águas, Senhor Deus, as águas do Senhor tranquilas, estejam, Senhor Deus, agora invadindo cada vida, cada ser, nesta hora. Se houver, Pai, algum coração aflito, acalma, Senhor, esse coração, acalma, Senhor, essa alma. Deus, em nome de Jesus, muda o quadro, a situação que cada um esteja, Senhor, nesse momento enfrentando, mas nós não devemos perder a nossa visão, o nosso foco, que é o Senhor Jesus. O Senhor é a nossa esperança. Nós queremos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança está no Senhor, porque um dia nós iremos nos encontrar contigo. Pai, no nome de Jesus, tira toda a seta danina nos corações dos meus irmãos, que, ó Deus, alguma situação que ele pode ter ouvido ou não ter gostado ou presenciado, e que, ó Deus, nesse momento o afastou um pouco de estar na tua casa. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque nessa vida e ele possa voltar o seu coração para as coisas do Senhor, para estar, Senhor Deus, cumprindo o propósito que o Senhor tem na vida deles, Pai, na face da terra. Mas que os meus irmãos não deixem de vir se alimentar na sua casa, de estar unidos e reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, ó Deus, na mesma direção, em concordância, declarando, Senhor Deus, que a situação vai passar, a tempestade ela não pode matar a nós, porque nós estamos firmados na sua palavra, nós estamos firmados na rocha que é o Senhor. Tu és aquele que nos salvou, tu és aquele que entregou seu Filho por nós, nos dando vida e vida no Senhor, vida em abundância. Meu Pai, que haja alegria no coração do meu irmão para te servir, estando pronto, Pai, para, ó Deus, fazer a sua vontade. Deus, em nome de Jesus, toma esta igreja, toma cada membro, cada visitante, cada cooperador da tua casa, a vida dos pastores, esses que estão na frente desta obra, que precisam também das nossas orações, que nós possamos sustentá-los em oração, como colunas, meu Pai, como Moisés muitas vezes cansava as mãos, mas estava ali Arão, Senhor Deus, para sustentar o braço dos seus filhos. Assim seja nós, todos nós, ó Deus, servos do Senhor, para estar sustentando a vida dos teus servos que estão à frente desse ministério, renovando as suas forças, renovando, Pai, a sua fé. Ó Deus, eles continuam firmes na visão a qual o Senhor os chamou para fazer. Deus, em nome de Jesus, tudo que na igreja precisa, as necessidades, seja supridas no Senhor. Pai, que o Senhor possa estar providenciando para cada um daqueles, Pai, que tem depositado na tua casa, que tem colocado a sua esperança, o seu coração na tua casa, possam receber a resposta do Senhor. Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, nos livra das artimanhas do inimigo que planeja contra a nossa vida, nos tirar a vida, mas o Senhor preserva, o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos dá a saída, para que o inimigo não nos enxergue e não toque a nossa vida nem a nossa família. Nós te clamamos por cada um dos nossos familiares que ainda não se renderam ao Evangelho, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ou que se afastou dos teus caminhos, que possam voltar. Os filhos, Pai, à casa do Senhor, e ter alegria, Senhor, de voltar à tua casa. Pai, visita a Lucia, a Brenda, a Marluce, visita o Adriano, visita a Verônica, o Ricardo, pastora Cristiane, Tamires, Rafael, Laís, Rita, Genilza. Pai, cada um que congrega a manancial de vida, a Zélia, a irmã Aparecida. Oh Deus, em nome de Jesus, inquieta cada um deles, Pai, que não haja nenhum tipo de desculpa para não vir essa do Senhor, porque quando nós queremos fazer alguma coisa secular, a gente se esforça e consegue. E por que não se esforçar para vir à casa do Senhor, que é o nosso prazer estar na tua casa? Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mas nós vamos continuar louvando ao Senhor.
seguida nós vamos passar para o pastor, para o pastor estar assim ministrando a palavra. Nós vamos estar estudando a revista. Quem trouxe a revista? Amém. Eu estou esperando ver se chega mais para ter a minha revista. Que é ruim é uma revista para os dois, né? Na verdade é bom cada um ter a sua revista, né? Vamos declarar que a palavra do Senhor. Você vai guardar a palavra do Senhor no seu coração. Aquilo que foi trazido hoje através de ensino, você possa guardar no seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia! Que essa palavra venha trazer luz, trazer sabedoria e discernimento para todos nós, em nome de Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Glória a Deus, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu sempre combino com o pastor, e antes de ofertar, nós devemos trazer uma palavra a respeito de ofertar e dizimar. A gente vê que está na palavra, né? E que não é uma barganha, não é uma moeda de troca, mas é conhecimento, ensinamento para a igreja crescer nessa área também. Amém? E a palavra vai nos dizer em Mateus capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor.
Mateus capítulo 6, ele vai nos dizer no versículo 5 que nós não devemos andar ansiosos a respeito de nada. Quer dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Aleluia. Então nós vemos aqui, Glória a Deus Deus. fala sobre o cuidado dele. Amém. Ele tem cuidado de mim, Ele Amém. tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de nós. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, Ele é o pastor, Glória a o Deus. bom pastor. E Ele, como sendo nosso pastor, Ele não vai deixar que nada venha nos faltar. Amém. E Ele mostra aqui que a vida, né, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então ele está falando, você, a sua vida, a nossa vida, Aleluia. é muito preciosa. É mais precioso do que o alimento, do que as vestes. Nós necessitamos de alimento, sim. Necessitamos de vestes, sim. Mas ele disse, você é muito mais precioso. Então, se nós temos um grande valor, somos preciosos para Deus, então lembre-se, Deus, Ele vai cuidar de mim e de você. Amém. Ele diz, as aves dos céus, elas não semeiam, as aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, porém, o Senhor as alimenta. Todos os dias tem alimento para as aves Amém. do céu. Glória a Deus. Os passarinhos, nós vemos que ninguém semeia, ninguém coloca comida para eles, mas eles sempre têm o alimento, porque o Pai Celestial as sustenta. Aí ele faz essa comparação. Porventura, eu vou colocar aqui, né? Porventura, eu e você, nós não falemos muito mais do que as aves. Amém. As aves são valiosas, são preciosas. Mas a Bíblia diz que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E depois que Deus fez o homem, ele disse, Deus fez muito bom, né? Ficou muito feliz em ter feito o homem. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então sobre a sua vida já existe a bênção de Deus. Quando você entrega a oferta, não fique preocupado, se eu der vai me faltar. Se eu der, vai fazer falta. Confia no Senhor e que a sua fé seja firmada em Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós Aleluia. colocamos e consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas Amém, que têm Senhor. sido depositados no teu altar. Amém, Jesus. E que sobre eles venham a bênção do Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém.
sério, de coração. Aleluia. Que nós possamos nesse momento sermos abençoados por Ti, através da Sua palavra. Que haja graça e unção do Senhor na vida do pastor Odinho e sobre a igreja para receber a palavra do Senhor. E que todos que aqui estão e aqueles que estão acompanhando através dessa transmissão sejam grandemente, poderosamente abençoados em nome de Jesus. Amém? O pastor vai estar trazendo a palavra. Amados, eu quero pedir aos amados irmãos que olhem em casa pelos irmãos, olhem em casa, façam as orações em casa pelos nossos irmãos, né, apresentando diante de Deus, lembrando que os cultos são transmitidos, então tem coisas que a gente deixa para orar em casa, não ora no púlpito, tá bom? Há coisas que a gente também só fala com Deus em casa, não fala no púlpito, porque tem coisas que é entre nós e Deus, amém? Aquela pessoa que está lá fora, está passando, está ouvindo, ele pode não estar entendendo nada. Eu entendi que um culto, nós fomos ministrar no acampamento e tentaram de todas as formas colocar para fazer a transmissão. Tentaram com 2, 3 celulares e não conseguiam fazer a transmissão. E até então, naquele dia eu ia ministrar, e na hora que eu fui ministrar a palavra, eu sabia pelo que eu ia falar, né, sobre o assunto que eu ia falar, mas eu não sabia por onde Deus iria me conduzir dentro daquela mensagem, sabe? Tem mensagem que a gente recebe aqui e que Deus nos conduz por um caminho, e ali aquela mensagem era exclusiva para a igreja, exclusivamente para os irmãos que estavam ali, amém? Não era uma palavra para o povo que estava assistindo fora, porque aquela palavra era para a igreja especificamente. Então nós vamos estar tendo estudo, mas tem coisa que a gente vai falar no particular, vai falar no privado, vai falar com a igreja somente, né? Assim como instruções ou direções que o Senhor vem estar dando exclusivamente para a igreja, a gente vai mandar através do WhatsApp, a gente vai falar depois que a gente acabar a transmissão. Mas o importante é que daqui do altar esteja dando comando para a igreja ouvindo o comando e seguindo a direção, amém? Nós estamos fazendo dia de terça-feira discipulado, porque recebemos direção de Deus que precisamos enfiar as estacas. Enfiar as estacas é preparar uma liderança. E nós estamos procurando sim, dentro dos irmãos, aqueles que querem ser liderados, aqueles que querem crescer, aqueles que querem mudar de vida, né? Crescer espiritualmente, ganhar maturidade. E a maturidade e o crescimento espiritual não é pelo tempo de igreja, que tem gente que tem anos e anos e não cresce, não amadurece, mas é a disponibilidade que você coloca para Deus ministrar o seu coração, amém? Vamos estar abertos para receber a palavra do Senhor. Eu saúdo os irmãos da paz do Senhor, amém? Aleluia. Obrigado pela sua presença, meu amado. Glória a Deus. A paz do Senhor, os irmãos que estão ao vivo aí no Facebook, amém? Nosso discipulado hoje é a terceira aula da revista As Leis do Relacionamento, a lição 3. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Nós já terminamos a 2, agora é a 3. Amém, querido? A terceira lição, o tema é cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Quer dizer, pastor, que pessoas que não conseguem ter um relacionamento consigo mesmo, tem pessoas que não conseguem, né? A leitura básico é Salmo 42, abra a tua Bíblia, Salmo 42. Glória a Deus. Glória a Deus, Salmo 42, vamos fazer a leitura. Aleluia. Salmo 42, do versículo 5. Irmãos que acharam, amém, Jesus, Salmo 42, versículo 5. É o texto bíblico básico
do tema cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Nos fala assim a palavra: porque está batida minha alma, porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação, na sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Portanto, lembra-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde os pequenos montes. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo, o ruído das tuas catatumbas, e todas as tuas ondas vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandaram de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, como uma ferida mortal em meus ossos. E me afronta os meus adversários quando todo dia me diz: aonde está o teu Deus? Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E, oh meu Deus, bendito seja Deus. Quando nós falamos cultivando um bom relacionamento consigo mesmo, o tema está falando, irmão, do autoestima da alma. Nós vemos aqui, Davi. Esse salmo foi feito para Davi, para o rei Davi. E nós vemos o versículo 5 por diante, Davi confrontando a sua alma. Autoestima. A autoestima não surge de um dia para o outro. Ou seja, ela vai se moldando conforme a experiência que vivenciamos ao longo da vida, especialmente na infância ou na adolescência. A autoestima, as suas causas. O que a autoestima ela causa? Eu coloquei aqui alguns exemplos. O que a autoestima ela causa? Primeiro, a autoestima ela causa a falta de afeto por parte dos pais, causa uma autoestima baixa. Segundo, eu coloquei aqui, castigos frequentes também causa autoestima baixa. Castigos frequentes. Castigo frequente, castigar a pessoa frequentemente, causa uma autoestima baixa. Bullying, também o bullying causa autoestima baixa. Violência física ou psicológica também causa uma autoestima baixa. Não receber incentivo e elogio. Olha aí, meu perigo. A pessoa que não recebe incentivo e elogio também causa uma autoestima baixa. Ser intimidado também causa autoestima baixa. Abuso, Muitas crianças, quando é criança inocente, é abusado, aí ele cresce com ou fisicamente. O abuso, ele causa autoestima baixa. Desemprego também causa autoestima baixa. Pobreza, a pobreza também causa autoestima baixa. A pessoa muitas vezes tem problema de ferrura. As pessoas ficam ali mangando daquela pessoa, causa autoestima baixa. Abandono, defeito. Às vezes a pessoa tem um defeito físico, também causa autoestima baixa. Humilhação também causa autoestima baixa, etc. São vários,
Então nós vemos aí, irmãos, que tudo isso aí causa a autoestima. Nós vemos a autoestima de Davi. Davi estava com a autoestima baixa na sua alma, por causa das lutas, né? E leva a insegurança, a autoestima leva a insegurança, a autoestima baixa leva a insegurança. A autoestima baixa também causa terror, medo, síndrome do pânico e leva a vários distúrbios na vida da pessoa, a autoestima baixa. Então veja aí, um problema muito sério é a autoestima baixa. Amém? Aí eu te pergunto, o que nós estamos vivendo nessa geração? Muitas pessoas com a autoestima baixa, até dentro da igreja, né? Tem a autoestima baixa. Então, nós lemos aqui Salmo 42, versículo 5, versículo 13. Para falar desse assunto, nós vamos falar desse salmo, que é Davi tratando a sua autoestima, né, que estava prejudicando a sua alma. O que nós aprendemos aqui com o texto, né, aonde Davi confronta com a sua alma. Amém? Eu quero que você anote aí. Dá uma olhadinha no versículo 5. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbes dentro de mim. Nós vemos Davi falar com a sua alma. Como pode um homem falar com a sua alma? Sim, ele pode falar com a sua alma, confrontar a sua alma. Nós vemos assim Davi conversando consigo mesmo, confrontando a sua alma. Por que tu estás abatido? Diga para mim, qual é o motivo, qual é a raiz, né, dessa autoestima baixa? Por que tu estás desta forma? Então, o versículo 5, nós vemos Davi confrontando consigo mesmo, né, a sua alma. Bendito seja Deus. E nós vemos aqui também, amado, no versículo 6, dá uma olhadinha aqui no versículo 6. Então, o primeiro ponto importante, o versículo 5, nós aprendemos que Davi fala com a sua alma, quer dizer, ele confronta a sua alma. Bendito seja Deus. O versículo 6 diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembra-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Bendito seja Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que Davi fala com a sua alma, aleluia, no versículo 5. No versículo 6, né, nós vemos que Davi ele reconhece que ainda haveria uma esperança em Deus para a sua vida. Porque ele fala assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembra-me de ti. Veja aqui, aleluia, veja, irmãos, que Davi diz que mesmo com a sua alma abatida, ainda ele tinha esperança em Deus, ainda ele lembrava de Deus. Ele não esqueceu de Deus, mesmo com a sua alma abatida, com sua autoestima baixa. Interessante, se você olhar aqui no versículo 7, 6, você vê que 3 lugares marcantes Davi lembra aqui, né? Foi lugares que ele teve assim a presença de Deus muito forte. São lugares aonde ele teve contato com o seu Deus, onde ele teve a comunhão com o seu Deus, onde ele teve a presença do seu Deus. Ele cita aqui 3 lugares. Certo que Davi teve vários lugares, mas ele cita 3 lugares principais. São lugares de Israel, né? Um é o Jordão. Pode ver que ele fala assim, de desde a terra do Jordão, porque no Jordão, nas margens do Jordão, ele podia sentir Deus. Lugares assim, irmãos, que tem a ver com a natureza, você sente Deus. Se você olhar ali em Ezequiel capítulo 1, você vê que Ezequiel, no cativo da Babilônia, ele andava às margens do rio, quebrando. Agora, por que o profeta Ezequiel andava ali? Porque no meio da natureza, aleluia, tem facilidade de você ter um contato com Deus, uma comunhão com Deus, amém? Amém. O segundo lugar é o Monte Hermon, aleluia. Pode ver que era o segundo lugar onde Davi sentiu muito a presença do Senhor, o contato do Senhor, amém, querido? O Monte Hermon é muito conhecido e famoso, e um lugar onde a natureza permanece viva,
sobre este monte por causa do orvalho pela manhã. Diz que o orvalho da manhã do monte Hermon lá em cima, diz que traz vida para toda a natureza. Aí o vento pega aquele orvalho da manhã e leva para longe, onde dá vida a outras árvores em volta do Hermon. Então a vida do Hermon, aleluia, a vida do Hermon, aleluia, é o amanhã, né? Pela manhã Deus visitou Hermon dessa forma, e o Hermon diz que a natureza lá em cima diz que é verde por causa da vida que tem, amém? E o terceiro lugar que ele sentia Deus diz que eram os pequenos montes. Viu, amado? Você não deve desvalorizar os pequenos lugares, as pequenas coisas. Davi aqui não esqueceu, querido, os pequenos montes, lugares que Deus, aleluia, visitou Davi. Olha que coisa linda, irmãos. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, que Davi, a condição de Davi, da sua alma. Nós vemos que Davi não esconde a sua condição. Davi não se fazia de forte. Ele reconhecia o seu problema na sua alma. Então ele reconhecia e foi humilde de, aleluia, apresentar a Deus a sua condição da sua alma. É muito diferente de muitas pessoas, irmãos. Está só o pó. Tem pessoas que estão com a sua autoestima baixa, sua alma está acabada, está angustiada, mas ele se finge forte. Muitas vezes ele não é nem verdadeiro com ele mesmo. Ele não é humilde como Davi. Davi não estava aqui apresentando a sua condição da sua alma para o homem. Para quem que Davi estava apresentando a condição da sua alma? Para Deus. Aleluia. Aleluia. Mas tem pessoas, amadas, que tem para Deus, ele tem dificuldade de apresentar a sua verdadeira identidade, o que ele está sentindo verdadeiramente. Então nós aprendemos aqui nesse discipulado que nós devemos ser, aleluia, humilde e ser verdadeiro com Deus. É dizer para o Senhor o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, a nossa condição da nossa alma. Nós aprendemos muito aqui, né? Nós aprendemos muito aqui com Davi. Aleluia. E nós vemos aqui também, amados, no versículo 6, aleluia, que Davi tinha suas boas lembranças. Ele não esqueceu das boas lembranças. Não é que nem muitas pessoas que na hora da prova ele esquece das coisas boas, ele esquece das coisas boas que Deus fez, das bênçãos que Deus fez, daquilo que Deus operou, daquilo que Deus agiu, dos livramentos que o Senhor deu. Na hora da luta ele esquece de tudo, meu irmão, ele começa a murmurar. Davi não, ele lembrava das boas lembranças. É por isso que ele lembrou do Jordão, ele lembrou do Hermon, ele lembrou dos pequenos montes, lugares que Deus não deixou ele só. Bendito seja o nome do Senhor. Dá uma olhadinha para o versículo 7, irmãos. Um abismo chama outro abismo. O ruído das suas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Nós vemos aqui Davi falando que um abismo, um problema chama outro problema, né? Davi está dizendo aqui que o mal, ele atrai outro mal. Davi estava ciente que ele era sujeito a enfrentar o mal, a situação difícil. Esses crentes aí que pegam esse evangelho, que vivem esse evangelho, que só vivem no momento bom, só vivem nas coisas boas, né? Não tem vacas magras para eles, só vacas gordas, não tem problema, não tem luta. Davi aqui não está falando, amado, além das coisas boas, está falando que um abismo chamou outro abismo. Ele está dizendo assim: nós temos que estar prontos para os abismos. Davi não está dizendo assim que ele está livre do abismo, dos problemas. Davi não está dizendo que ele estava livre da angústia dos seus inimigos, estava ali ameaçando ele, estava angustiado por eles, sendo ameaçado de morte. Davi diz assim: eu sei que eu vou enfrentar isso. Só que ele estava ciente que ele ia vencer tudo isso. Amém, amados? Se nós olharmos para a Bíblia, irmão, nós vemos que Salmo 121, versículo 7 e versículo 8. Vamos dar uma olhadinha lá no Salmo 121, versículo 7.
E versículo 8, agora vem aqui o que fala o Salmo 121, no versículo 7 e o versículo 8. Veja aqui, esse salmo também é de Davi. Veja que Davi fala no versículo 7 e o versículo 8, ele diz bem assim: veja que ele estava ciente que o abismo haveria de vir, os problemas haveriam de vir, mas também Davi estava ciente quem era o Senhor na vida dele. Olha aqui que ele diz no versículo 7 e versículo 8: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Davi, ele estava ciente que o mal vinha, haveria de vir, mas ele estava ciente também que Deus era Deus para guardar ele. Se acontecesse a Davi, porque Deus o permitiu. Ninguém poderia fazer nada com Davi se Deus não permitisse. Da mesma forma somos nós, irmão. Satanás não pode fazer nada contra nós se Deus não permitir, meu irmão. Mas que você seja ciente. Você pode enfrentar o mal pode vir na sua vida, no meio da sua família. Você tem que estar convicto que Deus é Deus, como Davi disse aqui no versículo 7 e versículo 8 do Salmo 121. Aleluia, eu quero que o Senhor guardará a sua alma. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Provérbio capítulo 14, versículo 12, nós vamos ver lá, vamos ler aqui, Provérbio capítulo 14, versículo 12, que o provérbio vai falar do mesmo assunto. Davi está falando sobre o mal que todos nós tem que estar preparado para enfrentar quando esse mal chegar. Provérbio 14, 12, vem aí. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas há caminho de morte. Nós vemos que Salomão está falando que conforme a escolha, tem escolhas que parecem ser escolha direito, mas no final dessa escolha é caminho de morte. Amém? E o que eu quero dizer aqui, que nós vemos que Salomão está dizendo que sempre no caminho pode estar a morte. Sempre no caminho vai estar a morte. Ninguém está livre da morte, ninguém está livre do problema, ninguém está livre da situação. A diferença é que Deus vai tirar você por cima. Se você prestar bem atenção, irmãos, que quando o povo de Israel saiu do Egito, está bem claro lá em Gênesis, diz que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó viesse perseguir o povo de Israel. Ah, você fala, que coisa é essa? Como que era para Deus dar livramento para Israel? Deus vai lá e endurece o coração de Faraó, para que o Faraó venha perseguir Israel. E agora, como você pode sair dessa? Como você vai sair dessa, irmão? Pois é, você tem que estar ciente dos problemas da situação. Porque Deus, duas coisas que Deus ia fazer ali. Deus ia dar livramento para Israel, ia mostrar para Faraó e para toda a nação do Egito quem era o Deus de Israel. O Faraó tinha que ver isso. Se você não sabe, todo o Egito, todo o exército do Egito morreu, mas Faraó ficou vivo. Deus deixou o Faraó viver. Porque se Faraó morresse no Mar Vermelho, ninguém explica isso, né? Faraó não morreu naquele Mar Vermelho, não, ele ficou vivo, irmão. Você quer saber a verdade? Esse Faraó, ele não morreu, ele morreu de velhice. Ele viveu tanto, que ele morreu de velhice. Ele ficou no Egito, sabendo a história de Israel, os livramentos que Deus dava para Israel. Ele morreu de velhice, aquele Faraó. Aquele Faraó não morreu, não, ele morreu de velhice. Mas como pode? Um cara fez tanto mal, e o cara morreu de velhice. Sim, ele morreu de velhice. Agora eu não sei se ele morreu depois de que Moisés morreu ou foi antes, isso aí eu não sei. Mas eu sei que ele morreu de velhice. Deus não permitiu a morte de Faraó. Deus permitiu que Faraó vivesse para ver a glória de Deus. Viu, irmão? Como é o nosso Deus? Então, igreja, tu tem que estar preparado para as tempestades, para a luta, para a situação. para Deus conservar o seu inimigo. Aleluia. Porque se o inimigo morresse, como que o inimigo ia ver a glória de Deus na tua vida?
Se teu inimigo morrer, irmão, como que o teu inimigo vai ver a glória de Deus na tua vida? Para Deus ser glorificado. Então entenda, se teu inimigo viver, entenda para que ele vai viver, para ver a glória de Deus na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então daí, meu amado, no versículo 7, então o mal atrai outro mal. Aleluia. Versículo 8 diz assim: contudo, o Senhor mandará o dia da sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Aleluia. Nós vemos aqui no versículo 8 Davi mostrando que em Deus havia uma esperança. Amém, glória a Deus. Então em nosso Deus, amado, há uma esperança. Aleluia. Não perca a tua esperança. Amém. Mesmo que tu estás com a alma batida, mesmo que tu estás com teu autoestima baixa, tu estás angustiado, mas sabe de uma coisa, aleluia, confia em Deus. Amém. Então aprendemos muito aqui, amados, sobre a lição, Salmo 42, versículo 5 a 11, aleluia, aprendemos o comportamento de Davi, diante do problema da sua alma, a autoestima baixa. Ele estava aqui no começo de depressão, ficando depressivo, mas Davi deu a volta por cima, porque Deus deu a vitória. Então essa é a lição 3, cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Você viu que esse relacionamento consigo mesmo é você lutar, aleluia, para poder vencer, aleluia, os problemas da sua alma, que atinge a sua autoestima. Amém, amados? Dá uma olhadinha aí, querido. Aqui na revista Comentários, palavra introdutora, diz assim: só para nós, né, amor? Aleluia. Então, item 1: nossa história de vida é armazenada dentro de nós. O item 1, o título é cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Item 1: nossa história de vida armazenada dentro de nós. O que o escritor aqui da revista colocou aqui? Diz que a nossa história de vida armazena dentro de nós o que é bom ou o que é ruim. Se você é feliz, vai armazenar dentro de você coisa boa. Se você é infeliz, vai armazenar dentro de você coisa ruim. Então quer dizer, uma pessoa que foi infeliz no casamento, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Essa pessoa foi infeliz toda a sua vida no casamento, e houve a separação. Quer dizer, se separaram, não deu certo, porque não vivia bem, vivia brigando, tudo bem? Então o que essa pessoa armazenou no seu coração? O que foi? Coisa ruim. Essa pessoa vai novamente arrumar outro casamento. O futuro desse segundo casamento será bom? Não, não será bom. Por quê? Porque aquilo que foi armazenado no primeiro casamento de coisas ruins, não foi tratado, está tudo armazenado dentro daquela pessoa. E aquela pessoa, o primeiro problema que ela tiver no segundo casamento, ela vai passar todo aquele sofrimento para aquele segundo casamento. Então o conselho que nós daria para essa pessoa tem que ser tratada. Amém, amados? Tem que ser curada. Todo esse armazenamento ruim do seu sofrimento seja curado, seja liberto daquele problema para iniciar um novo casamento. Amém, amado? Então, para aí nós temos que falar de quê? Do coração. Amém? Então, dá uma olhadinha aí, item 1.1 diz assim: guardando o coração. Aleluia. Eu vou ler aqui. A Bíblia diz, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perversa, quem conhecerá? O autor sagrado, em outras palavras, diz que o coração sempre busca interesse momentâneo de felicidade, de carnalidade, porque ele está
afeito aos órgãos de sentido, visão, audição, olfato, tato, paladar. Por isso a Bíblia também recomenda, sobre tudo que se deve guardar o coração, porque dele procede a saída da vida. Por isso que o professor, ele tem que estudar aqui a revista e pesquisar. Porque esse professor que vai dar aula, não pesquisar, você pode ver que o assunto aqui não tem muita explicação. Então eu vou explicar para você porque eu estudei o assunto. Amém, amados? Então a Bíblia diz, a Bíblia fala do coração. O coração, irmão, ele significa, aleluia, o centro de tudo dentro de nós, né? Ele é o centro da nossa vida. Podemos definir o coração, não o coração, quando fala coração, não está falando do coração nosso, esse coração nosso aqui não. O órgão não, é o centro, né? É o centro da nossa vida, que é a alma, é o centro da nossa vida, amém? Querer, desejo. Isso, é o centro de tudo, amém? Então eu quero pegar isso aí e mostrar para você a condição dele, o que a Bíblia fala desse coração, qual é a condição desse coração, amém? E a segunda coisa que eu quero falar, o que devemos fazer com este coração? Olha para mim, irmãos. Primeiro, que a Bíblia fala da condição desse coração. Segundo, o que devemos fazer com este coração, com a condição desse coração, amém? Então a Bíblia ensina isso que você vai aprender. Então primeiro vamos descobrir a condição desse coração, como que ele é, amém? Então abra a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Pode fechar a sua revistinha aí e anotar o que eu estou dizendo aqui, amém? Porque nós vamos ficar só na condição, cair só no coração hoje. Aí a professora de terça-feira dá continuação. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. Eu vou ler para me explicar para você. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplica sobre a terra, que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Nós vemos Deus falando aqui, aleluia, que o coração do homem só tinha a maldade, os pensamentos do coração do homem, sem Deus, só tinha maldade. Quer dizer, o coração tem facilidade de obter maldade. É por isso que você vê hoje tanta violência, irmão. Tanta violência. Mas vê o mal na vida das pessoas. Na época de Noé, o povo que não queria obedecer o Deus de Noé, amém, amados? Amém. Também tinha essa maldade no seu coração. Então nós aprendemos aí que há um mal que tenta dominar o coração da pessoa, amém? Então aí nós vemos a condição do coração humano. É um coração que tem a facilidade de ser dominado pelo mal, pela maldade, amém? Gênesis capítulo 8, versículo 2, vamos ver a segunda condição do coração. Gênesis 8, versículo 21. Posso ler, queridos? Amém. Diz assim: E o Senhor cheirou o suave cheiro, diz, e o Senhor em seu coração: não temerei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tomarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Olha, Deus chegou a um ponto de declarar que ele não ia ferir mais o homem com o dilúvio, porque desde menino, né? Desde de meninice, o seu coração era voltado para o mal. Quer dizer, desde meninice ele sempre o domínio do mal começou a dominar o coração, né, do homem desde de meninice. Então Deus, cada coração desse homem, que eu sei que o coração é mau, né? Eu não vou destruir mais a terra, a raiz da iniquidade. Eu não vou mais destruir mais com a água, com o dilúvio. Por causa do pecado, né?
Então nós temos uma predisposição a errar, a pecar, porque a alma foi corrompida. Foi corrompida. É isso mesmo que a pastora está dizendo, a alma foi corrompida. Então a tendência dele é ser conduzido para o mal, amém? É tanto se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não vai destruir mais a terra com água. Está vendo tanta chuva aí, mas a terra não será destruída com água, a terra vai ser destruída com fogo. Pior ainda, eu acho. O fogo é pior. A Bíblia diz que o mundo está reservado para o fogo. Você já leu isso na Bíblia? Pois tem na Bíblia, diz que o mundo foi reservado para o fogo. Então o mundo não será mais destruído com a água, mas será destruído através do fogo. Amém? Êxodo 7, versículo 14. Dá uma olhadinha aí. Êxodo 7, versículo 14. Bora ver mais a Bíblia falando da condição do coração. Gênesis 7, versículo 14. Diz assim: e ele, todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil. Não, Êxodo está no Gênesis. Êxodo 7, 14. Êxodo 7, Disse 14. o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. É isso? É, O coração de Faraó está o quê? obstinado. Obstinado, está Não quer endurecido. deixar o povo ir. Você viu que o coração do ser humano ele tem a facilidade de endurecer, de ter o mal, ser dominado pelo mal. Essa é a condição do coração do homem. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias também vai falar a condição do coração do homem. Jeremias 17, versículo 9, que achar pode ler. 17, 9. Isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem os conhecerá? Viu, amado? Diz que o coração ele é enganoso e ele é o que? Perverso. Corrupto. A minha versão Ninguém está conhece, só perverso. várias Corrupto e perverso. A minha versão é perversa, mas a versão dela é corrupta, a mesma coisa. Amém? Então vê a condição, que ele é enganoso e ele é perverso ou corrupto. Essa é a condição do coração. Então um coração desse pode ser salvo. Então ele precisa de quê? De Deus. Agora nós vamos ver o que devemos fazer com este tipo de coração. A pessoa com a condição como essa, o que devemos fazer? Amém? Vamos lá, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vai lá em Provérbios capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ver o que devemos fazer com esse coração. Quem achou pode ler. Provérbios capítulo 4, versículo 3. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que devemos fazer com o coração, irmão, é guardar ele. E de que forma que nós guardamos o coração? Só podemos guardar o coração em quê, irmãos? Em Deus. Somente em Deus que nós devemos guardar esse coração. Porque fora dele, irmão, ele vai ser atingido pelo mal. O mal vai retornar e vai dominar ele. Uma ira, raiva, ciúmes, inveja, orgulho. Todo tipo Isso de contamina o coração. contamina o coração. Então você precisa guardar o seu coração em Deus. Eu quero que você levante a mão e diga assim: eu preciso guardar o meu coração em Deus. Aleluia. Provérbio 23, versículo 26. Quem pode ler? Provérbio. Nós vamos ver a segunda coisa que devemos fazer. Isso. Provérbio 23, 26. 23, né? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem nos meus caminhos. Olha Deus pedindo o coração do homem aí. Ei, presta atenção. Dá-me, filho meu, o teu coração. Se você não dá seu coração para ele, irmão, ele não pode receber seu coração, a sua vida. E ele pede seu coração, porque ele vê que o homem sozinho não pode fazer nada, irmão, não tem condições. Ele não pode ser feliz totalmente. Amém? Não há felicidade sem Deus totalmente, irmão, uma felicidade total. Por isso que ele pede o coração da pessoa. Veja como esse nosso Deus, ele é tão educado, irmão. Ele pede o coração, chama a pessoa como filho. Dá, filho meu, teu coração.
Então o que devemos fazer é dar o nosso coração, a nossa vida para Deus. Aleluia. Veja que o conselho é para você guardar o coração. Nós vemos que logo em seguida nós lemos que o próprio Deus pede o coração do homem. Quando ele pede o coração do homem, ele está dizendo assim: me dá a sua vida para mim, vive em função de mim. Não tem condições, irmão, um homem viver longe de Deus. Não há felicidade completa viver longe de Deus. Amém, querido? Vamos ler mais 2 versículos e vamos encerrar o nosso ensino, porque já é 10 para 9. Mais 2 versículos e nós fechamos. Amém? Amém. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. O que nós aprendemos? Nós aprendemos o comportamento de Davi diante do seu problema, que seria a sua autoestima baixa. Amém? E nós estamos aprendemos a condição do coração. E estamos aprendendo agora o que devemos fazer com esse coração, nessa condição. Amém? Provérbio capítulo 23, nós falamos. Provérbio capítulo 4, versículo 23. Quem lê aí? Já leu já? Êxodo 31, versículo 6. Êxodo 31, versículo 6. Quem pode ler para mim aí? Êxodo 31, versículo 6. Eis que lhe dei por companheiro a Eliabe, filho. Não é aqui não, hein? Pode ir, aí mesmo. Êxodo 31 mesmo. 36. Eis que lhe dei por companheiro a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo que tenho ordenado. Aleluia. É tão lindo isso aqui, tão maravilhoso. Isso aqui, pastora Lídia, pode ler em casa, isso dá uma mensagem tremenda. Foi construir o tabernáculo, e Deus disse: escolhe homens carpinteiros, homens que trabalham com esse tipo, que trabalha com madeira. E nós vemos que eles encontraram esses 2 homens, Eliabe e Azimaque. Aí Deus deu para ele um coração sábio, um coração de inteligência. Diz que Deus deu para ele sabedoria ao coração, e deu para ele, e deu a ele sábio de coração, para que ele viesse fazer tudo em primeira, em condições, algo que eles tinham criatividade que muitos carpinteiros não tinham. Foi Deus que deu essa sabedoria. Então, por que eu coloquei esse versículo? Coloquei esse versículo. Lembra que eu falei para você o que devemos fazer? Nós temos que colocar o nosso coração na disposição de Deus. Amém. Na dispensação de Deus. Esses homens aqui, eles não iam fazer somente o tabernáculo, eles iam fazer também os elementos do tabernáculo também. Eles que fizeram os elementos do tabernáculo, tinha que ser mesmo direcionado pelo Espírito de Deus. Então eles colocam o seu coração na dispensação do Senhor, e Deus deu para ele o quê? Sabedoria, para que eles pudessem fazer, glória a Deus, né, todos os objetos do tabernáculo, e também fazer o tabernáculo. Então o que nós aprendemos com isso? Nós devemos fazer com o nosso coração, pegar a nossa vida e colocar na disposição de Deus. Amém, amado? Para que Deus possa fazer essa obra em nós. Vamos fechar aí? Êxodo 35, versículo 5, para nós fechar. Êxodo 35, versículo 5, e nós fechamos. Diz assim, eu vou ler: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Olha aí, irmão, cujo o coração é voluntário, disposto, e trará uma oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre, cujo coração é voluntário. Aleluia. O melhor do seu coração. Deus disse, aleluia, através de Moisés, para que eles viessem trazer uma oferta, né? Uma oferta cujo coração era voluntário. Olha aí, irmão, aonde que muito se perde, aí muito estraga o pior. Então, a oferta de nós, a oferta demonstra o coração.
viu que Abel e Caim, a oferta de Abel demonstrou quem era Abel, e a oferta de Caim demonstrou quem era Caim. Está aqui, ó. Deus não coloca, Deus não mostra um valor, é difícil Deus colocar um valor de determinação. Deus disse, seja voluntário, que Deus ia o quê? Deus ia à disposição do coração. Deus ia ver quem era aquele coração. A pessoa escolher, se escolher o pior da oferta, então Deus dizer, então você compra nessa oferta aí, ó. Amém? Você viu que tudo vem do coração? Aí nós sabemos se nosso coração é transformado, não, é nosso comportamento. Então, né, fala isso para as pessoas não entendem. Então, se a pessoa não tem dificuldade para ofertar, tem dificuldade para poder abençoar, dizimar a casa do Senhor, está tendo um problema no coração, ele está doente o seu coração. Verdade. É muito forte isso, irmão. Deus poderia dizer assim para Israel, pega 1000 tijolo de ouro, que era tijolo, né? 1000 não sei o que. Deus não diz, olha, traga a oferta alçada, cujo coração voluntário. Aí todo mundo chegava com a sua oferta, conforme a sua oferta, é o ofertante. Aí nós vemos a condição do nosso coração, amém, querido? Fica de pé para nós orar e encerrar em nome de Jesus. A pastora que vai ensinar está lá na escala. Terça-feira viu, nós paramos, eu parei no coração, amém? Aí dá a continuação por diante. Amado Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai poderoso, Deus exaltado, em nome de Jesus, nesse instante santo, Pai, nós encerramos esse discipulado nesta noite, aprendemos muito com a Tua palavra, com todos os Teus servos que Tua serva para o seu lar, com a Tua proteção e Teu cuidado, Deus, de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda. Eu quero assim, Deus, adorar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Os Teus servos que estão lá também foram abençoados com a Tua palavra, com o Teu discipulado, assim como nós somos abençoados nesta noite, Deus. Damos graças, Senhor, aleluia. Nós aprendemos como vencer, aleluia, o problema da nossa alma, Senhor. No momento que a nossa alma estiver angustiada, quando nós estiver lutando, confrontando a nossa alma, a Bíblia nos ensina, no Salmo 42, que Davi nos mostra como vencer essa situação. Nós aprendemos nesta noite. Então nós aprendemos que nós cuidar do nosso coração, meu Pai, pois o nosso coração é falho, é enganoso. E nós precisamos colocar o nosso coração nas Tuas mãos, pois o Senhor pega a nossa vida, o nosso coração. Ó Deus Santo, conduz esse Teu servo, Tua serva para o seu lar, com a Tua proteção e Teu cuidado, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, amém. Que Deus continue te abençoando. Sexta-feira, às 19h, estamos aqui, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, você aí, amém. Até a próxima, em nome de Jesus.